Olá, turma, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, hein? Então, gente, na nossa aula de hoje, no nosso momento de hoje, iremos ter um momento de revisão do capítulo 10, que aborda sobre o desenvolvimento embrionário animal e que nós, residentes, eu, a Larisa e a Débora, iremos abordar ao longo dessa aula com vocês, Toda a partezinha do processo, tudo bem direitinho. Então, primeiramente, para esse momento, é bom a gente iniciar entendendo o que se trata a embriologia, que se faz muito importante dentro desse conteúdo. A embriologia, gente, é um ramo, é uma área ali da biologia que atua no sentido do estudo, do desenvolvimento embrionário dos organismos vivos. É por meio da embriologia que a gente consegue entender toda essa parte, esse processo de formação em relação ao embrião e a gente conseguir compreender e entender que parte do princípio ali, de uma única célula, a qual nomeamos como zigoto, e que por meio desse zigoto a gente consegue visualizar a formação, até a origem de um novo ser vivo, um novo organismo. Então, a partir disso, a gente já consegue entender, que embora o tipo de desenvolvimento embrionário ali ele possa vir a variar entre as espécies, aos diferentes tipos de espécies, é importante a gente entender que em todas elas a gente consegue ali, é possível a gente conseguir ali distinguir, três importantes etapas, que são três etapas principais, que no caso são a segmentação, ou também pode ser denominada como clivagem, a gastrulação e a organogênese, São processos que a gente vai conversar ao longo dessa aula com vocês. De início, em relação à segmentação, é importante a gente entender que a segmentação é um processo ali, como o próprio nome já nos sugere, que vai ocorrer em relação ao zigoto, uma grande quantidade ali de divisões, em relação a esse zigoto. Esse zigoto, ao longo desse processo de segmentação, ele irá ocorrer várias e várias divisões, Divisões muito rápidas, divisões por meio ali, em relação à mitose, que foi um processozinho que a gente já viu em aulas anteriores. E com isso a gente consegue entender, e já conseguir visualizar por meio desse processo que vocês conseguem visualizar na imagem, a formação ali de um aglomerado maciço de células, Células essas as quais a gente consegue nomear como blastômeros. O que seriam esses blastômeros, Os blastômeros é como se fosse, nessa imagenzinha que vocês conseguem visualizar, onde tem a parte mórula, A mórula, ela é constituída por meio da aglomeração de blastômeros. E o que seriam os blastômeros? É como se fossem essas bolinhas, que estão unidas uma à outra, formando essa mórula. E essa mórula, ela lembra muito ali a uma amora microscópio, sendo muito bem associada, por alguns estudiosos. E, no caso, essa mórula, ela, trazendo o significado do latim, ela significa amora. Posteriormente a essa fase de mórula, a gente tem a fase de blástula. O que seria essa blástula, É por meio da blástula ali, gente, que as células, elas conseguem delimitar a extremidade proveniente ali da cavidade, de uma cavidade interna, a qual a gente consegue nomear, chamá-las de blastocele. Esta blastocele é uma estrutura, uma cavidade, a qual ela consegue acumular líquidos, que se faz muito importante por meio do processo. Com isso, a gente também tem alguns tipos, de ovos, em relação à segmentação, que a gente tem, que se faz muito importante durante esse processo de desenvolvimento, porque as células precisam estarem nutridas e por meio dessas substâncias, e essas substâncias que conseguem fazer essa nutrição são chamadas de vitelo, E que esse vitelo ele está disposto por meio desses tipos de ovos, Em relação aos ovos do tipo oligolestos, eles possuem pouca quantidade ali de vitelo, por meio do seu citoplasma. Já em relação ao mesolesto, ele já possui uma quantidade
um pouco bem maior em relação a essa quantidade, né, de vitelo. Só que esse vitelo ele está disposto de forma aleatória, né, de forma não tão organizada em relação ao citoplasma. E o megalécito já é um tipo de ovo que a gente consegue visualizar esse vitelo bem evidente, né? É um vitelo que a gente consegue visualizar que ele ocupa grande parte em si desse citoplasma. E o centrolécito, como o próprio nome já sugere, né, ele já é um vitelo que já se concentra ao meio, né, ao centro desse ovo. Além disso, a gente chega ao próximo tipo de processo, né, que é a gastrulação. Que a gastrulação, gente, é um processo que já é voltado, né, para um estágio no sentido da formação dos folhetos germinativos, né, que se faz muito importante ali em relação aos tecidos. Então, aqui na gastrulação, a gente já vai ter a presença, né, de novas estruturas, no sentido, por exemplo, do arquêntero, como vocês podem estarem visualizando na imagem, que esse arquêntero, ele é uma estrutura ali que remete muito, associada ali ao intestino primitivo. Já também temos também em relação a uma outra estrutura chamada de blastóporo, que esse blastóporo, ele é basicamente ali tipo um ponto, né, de invaginação da gástrula. Por meio desse ponto, né, que é o blastóporo, a gente vai conseguir visualizar o processo de invaginação dessa gastrulação. Além disso, né, nesse sentido dessa invaginação que vai ocorrer lá por meio dos blastóporos, a gente já tem que diferenciar alguns aspectos aqui. Em relação aos cordados equinodermos, né, a origem ali do blastóporo, o blastóporo irá dar origem ali, primeiramente ao ânus, né, esses animais, primeiramente, né, irão ter ali a formação do ânus para só posteriormente ter a formação da boca. E para esses tipos de animais, a gente nomeia eles como deuterostômos. Já em relação aos animais que dão primeiro origem, né, em relação ao bastrópolo, em relação ali à boca, e só depois o ânus, a gente nomeia esses animais como protostômos. Então, é uma divisãozinha no sentido dessa sequência, do quem vem primeiro. Como eu falei, né, esse processo da gastrulação é um processo que ocorre em relação à formação dos folhetos germinativos. Então, os folhetos germinativos, gente, a gente vai ter, né, a presença desse sentido desses folhetos darem origem, né, ali a esse tecido embrionário, né, que vão dar origem ali a diversos tipos de tecidos e posteriormente órgãos, né, no sentido desse animal enquanto um animal adulto. E é importante a gente entender que não são todos os animais, né, não são todos os animais que possuem a presença, né, desses tecidos, desses folhetos germinativos. Por exemplo, os poríferos, eles não possuem tecidos, eles não possuem seus folhetos, né, sendo assim não ocorrendo ali uma diferenciação tecidual. Já lá nos quinidários, eles possuem sim os dois tipos de folhetos germinativos. Voltando para, tirando essas exceções, né, a gente tem aqui uma esquematização no sentido, né, da presença dos três tipos de folhetos germinativos. De uma forma bem mais interna, a gente tem a presença do endoderma. De uma forma mais mediana ali, né, esse laranjinha, o amarelinho é o endoderma, ok? E o laranjinha é o que a gente tem de uma forma mais mediana, que a gente nomeia como mesoderma. E de uma forma mais externa, a gente tem o que chamamos de folheto germinativo como ectoderma. Então, são nomezinhos bem interessantes da gente saber diferenciar e situar, né? Posteriormente a isso, gente, a gente tem a presença da organogênese. A organogênese, gente, é um processo ali onde nesse desenvolvimento embrionário, ele, em relação aos tecidos, os folhetos germinativos, eles vão conseguir se diferenciar e, por meio dessa diferenciação, vão conseguir dar origem ali a órgãos internos, né, os nossos órgãos.
Então, é nesse processo de organogênese que a gente consegue ter a diferenciação dos folhetos germinativos e, assim, a gente conseguir ter a presença e a origem desses órgãos internos. E com isso, é importante a gente também falar sobre o estado de nêurula, né? Durante toda essa presença, desse desenvolvimento, principalmente nos animais cordados, né? Da presençazinha ali da origem do tubo nervoso, né? Ou também tubo neural, como pode ser chamado, e também em relação à notocorda. Nesse sentido, né, de que no estágio do desenvolvimento embrionário, é importante a gente lembrar que o embrião, né, é denominado como nêrula, trazendo lá do grego, né, o significado neuron, traz como nervo. Então, com isso a gente consegue entender que, de certa forma, uma vez que começa até a presença, né, dessa nêrula, a gente já começa a ter um esboçozinho proveniente ali do sistema nervoso. E com isso a gente também tem, gente, a presença do tubo nervoso, né, que esse tubo nervoso, ele de certa forma ali, consegue induzir as substâncias liberadas por células do mesoderma, que foi o que a gente viu anteriormente, para uma região, né, anterior ali do endoderma. E com isso, né, a gente consegue visualizar a diferenciação das células nos sentidos dessas ectodérmicas dorsais, que vão levar ali, né, ao processo de formação de uma placa mais achatada no dorso do embrião, no sentido, né, de ser essa placa neural. E também temos a presença da notocorda, né, que é uma estrutura ali exclusiva dos animais, né, dos cordados, e que essa notocorda, ela está presente em algumas fases em relação a essa fase de desenvolvimento do animal, só que ao longo do desenvolvimento ela vai desaparecendo, né, e na vida adulta, basicamente, em algumas espécies, em relação às espécies, elas somem. Então, no caso, a gente consegue também visualizar que essa notocorda, ela serve ali como um suporte estrutural do tubo nervoso, né, que a gente acabou de visualizar, e que também ela consegue liberar ali em seus processos o que a gente consegue determinar como uma diferenciação em relação ao tubo nervoso, né, essas substâncias sendo liberadas para induzirem essa diferenciação. Olá, pessoal, dando continuidade ao conteúdo abordado, vou introduzir aqui, começar introduzindo sobre mesoderma e endoderma. Que o mesoderma, ele está situado, pessoal, ao longo do dorso do embrião, né? Que a gente denomina mesoderma paraxial. Ele divide-se em blocos transversais, que são denominados os sômitos, que a partir deles, pessoal, é que vai se formar a derme, a coluna vertebral e as costelas, os músculos estriados. Então, as regiões laterais do mesoderma, a gente chama de mesoderma intermediário. Eles originam ali o sistema urogenital, né? Ou seja, é constituída ali pelos rins, a parte não germinativa das gônadas e os canais. Já a região ventral do mesoderma, ele separa-se em duas lâminas celulares, que é uma mais externa e a outra interna. A externa, ela está em contato ali com o ectoderma, que a gente chama de somatopleura ou mesoderma parietal. E a outra, né, que é mais interna, a gente chama de espletinopeura ou mesoderma visceral, que elas são ali, que elas estão ali em constante contato, né, com o endoderma. E entre essas duas lâminas existe um espaço que é preenchido por um líquido que a gente denomina celoma. A partir dessas lâminas, pessoal, vai surgir, né, ali o sistema cardiovascular, coração, os vasos sanguíneos. O endoderma, ele origina o revestimento interno do tubo digestivo, né? Além ali das estruturas que vão se formar a partir dele. E aí, pessoal, a gente entra num ponto bem importante também, que são os anexos embrionários. Bom, pessoal, os anexos embrionários, né? As células ali do embrião, elas têm as mesmas necessidades básicas de qualquer célula. Elas precisam obter alimento,
gás oxigênio para manter o metabolismo. Elas também atuam ali eliminando, né, aqueles resíduos de substâncias, as excreções, né, que são formadas nas atividades metabólicas. E aí a gente se questiona, né, quanto a algumas perguntas. E aí eu trouxe algumas dessas para a gente responder aqui para vocês. Bom, a primeira é: de que maneira as células embrionárias conseguem suprir, né, essas necessidades? Será que ocorre difusão de gases do ar através da casca do ovo? E um embrião de mamífero, cujo desenvolvimento ocorre no útero materno, como respira? Como as aves e répteis mantêm as excreções potencialmente tóxicas longe, né, do embrião se ele encontra confinado no ovo? E a resposta para todas essas perguntas são anexos embrionários. Aves, mamíferos, répteis, eles têm os desenvolvimentos, né, dos tecidos e órgãos, e através disso são formados estruturas externas ao embrião, que são chamados de anexos embrionários. Esses anexos, eles carregam, eles obtêm nutrientes, armazenam excreções, mantém ali um ambiente aquoso e protegido ali, né, para o embrião realizar trocas gasosas. Os anexos, pessoal, embrionários, eles são constituídos pelo saco vitelínico, a halotoide, o amínio e o córeo. O saco vitelínico, né? Ele surge ali pelo crescimento do conjunto do endoderma e da esclerocnopleura, né? Ali o mesodermo, sobre ali o vitelo. Ele nada mais é do que uma bolsa membranosa, pessoal, que vai envolver ali completamente, né, a massa vitelínica. Assim, o embrião vai passar a ter, né, o saco vitelo, ligado, né, ali ao futuro intestino. A parte mesodérmica do saco vitelínico, ele vai ali desenvolver o que? Os vasos sanguíneos e vai tornar-se, né, ricamente vascularizada, como a gente pode observar na imagem ao lado. O halatoide, né, que ele nada mais é do que uma projeção da parede do arquêntero. Ele é formado ali pelo crescimento do conjunto, né, do endoderma e da esclerocnopleura, e ele vai possuir ali a mesma constituição do saco vitelínico. E a principal função, né, desse anexo vai ser armazenar ali substâncias ricas em nitrogênio, que são excretadas pelos rins do embrião, que é basicamente o quê? O ácido úrico. O próximo é o amínio, que ele é formado ali pelo crescimento conjunto do ectoderma e da somatopleuра, né, o mesodermo, ali ao redor do embrião. Ele vai constituir ali uma bolsa membranosa que vai envolver totalmente a bolsa amniótica. Ele tem como principal função, pessoal, manter o embrião em um ambiente aquoso, prevenido ali da dessecação e para amortecer também eventuais choques mecânicos que possam ocorrer. O último é o córeo, que ele é formado ali pelo crescimento conjunto, né, da somatopleura e do ectoderma. Ele é constituído ali por uma membrana que vai envolver todos os outros anexos embrionários, incluindo até mesmo a bolsa amniótica, que vai conter ali o embrião. E aí a gente se questiona: por que os anexos embrionários, né, estão presentes apenas em répteis, aves e mamíferos, essencialmente, né, animais de terra firme? Então, pessoal,
A resposta, né, está no passado, né, porque os répteis só conseguiram, né, conquistar o ambiente da terra firme há 360 milhões de anos atrás. Antes disso, não havia animais vertebrados nesse ambiente. Entre diversas adaptações dos ancestrais, né, dos répteis ao ambiente da terra firme, a mais importante que ocorreu foi o desenvolvimento do ovo dotado de casca. Assim, né, ele se tornou impermeável, né, à dessecação. Mas aí, devido a tal desenvolvimento, né, exigiu novas adaptações. Assim surgiu a evolução dos anexos embrionários. Outra perguntinha é: como, né, se explica a presença de anexos embrionários em mamíferos? Bom, pessoal, na maioria dos mamíferos, né, os embriões vão se desenvolver ali no interior do útero materno. Aí, nesses animais, os embriões e a mãe se desenvolvem em conjunto, né? Ou seja, uma estrutura que vai originar, né, uma estrutura denominada placenta. A placenta, ela vai estabelecer um intercâmbio de nutrientes, gases e excreções. Porém, né, os embriões dos mamíferos placentários, eles apresentam os mesmos anexos embrionários que as aves e os répteis. O saco vitelínico, entre os demais que eu falei anteriormente. Só que sua função, né, original foi substituída pela placenta. A presença dos anexos embrionários nos mamíferos, ela pode ser explicada por um resquício, né, ali evolutivo do grupo. Os mamíferos, eles evoluíram, né, a partir de um grupo antigo de répteis. E mesmo com essa evolução da placenta, os anexos embrionários persistiram, né, como ali uma herança da ancestralidade reptiliana. Bom, pessoal, a gente agradece pela atenção de vocês e deseja a todos bons estudos.